Irmão, muito prazer. Me chamo Eduardo. Ainda não tivemos o prazer, a oportunidade de conversar. Tenho acompanhado os seus vídeos. Confesso que ele já mudou completamente a minha concepção de vida cristã. Não sei nem como explicar isso, expressar isso, mas hoje eu estava dirigindo o carro, porque a primeira vez que eu fui fazer uma podcast foi com o irmão do litoral, o irmão Marcos Real. E eu fiz um script para conversar com ele. E acabou não concluindo nada. Ia perguntar, fluiu muito naturalmente. Então, da mesma forma, eu quis fazer com o irmão Isaías, sendo que por irmão Isaías eu dei mais liberdade para ele falar, mas também percebi que, dando muita oportunidade para o convidado falar, que é o seu caso, às vezes o convidado pode se estender, e eu não gosto de ficar interrompendo. Então, se em algum momento eu levantar a mãozinha para não interromper você, mas aí você tenta dar uma concluída para a gente bater no papo, porque hoje eu estou aqui mais como esclarecimento, não para te entrevistar, não para te colocar em situação constrangedora. Confesso que hoje, vindo no carro, conforme eu estava falando, eu estou me sentindo uma... Como é que chama? Né? Vira uma borboleta, como que é? Uma lagarta, né? Uma lagarta saindo do casulo. Eu estou me sentindo exatamente assim, porque eu me considero um cristão, a vida inteira professei a fé cristã, a vida inteira assumi Jesus Cristo como meu Salvador, a vida inteira não, sempre criei em Deus, mas nunca professava a fé, conheci a congregação cristã no Brasil, comecei a professar a fé cristã em Deus por Jesus Cristo. E confesso que depois que eu ouvi a sua primeira live, aí começo a pesquisar, mudou todo o meu norte e todo o meu horizonte. Então, antes de eu começar a fazer alguma pergunta, nível de curiosidade, esclarecimento, entendimento, o que eu fizer, a pergunta que eu estiver fazendo aqui, irmão Luiz, são as minhas dúvidas, mas eu tento colocar de uma forma que seja uma forma esclarecedora para tantos irmãos que também tenham as minhas dúvidas. Alguém comenta besteira, alguém fala besteira, esses a gente considera. Estou aqui para aprender com você e tenho certeza que isso vai acontecer. Então, antes da gente começar algum bate-papo, se você quiser fazer alguma colocação, alguma conotação, falar alguma coisa, se apresentar o seu canal, meio que dar uma prévia do que você tem no coração nesse momento, é uma oportunidade boa e a gente dá início a algumas dúvidas que eu tenho. Muito bem, eu agradeço a oportunidade, tá, do seu canal, do pouco que eu tenho acompanhado. Eu vejo uma dedicação até mesmo no modo de digitar os vídeos, né? Um carinho muito grande, conforme quer levar conteúdo para as pessoas. Então, eu estar gravando meus vídeos e ter causado um efeito no irmão, para mim, já é satisfatório, porque esse é o objetivo, sabe? É despertar pessoas, é acordar pessoas. Muito embora elas são leigas de buscar, eu acabo sendo retalhado, né? Acabo sendo machucado, pedrado e tantas coisas, por ter uma visão diferente, mais aperfeiçoada, ou buscando o que as pessoas, muitas das vezes, não têm interesse, né? Geralmente, o que elas buscam dentro do templo religioso são profecias para o seu dia a dia, para o seu ego, né? Para a sua rotina, se vai ser bem no casamento, se vai ser bem no trabalho, se vai dar certo em algum negócio, enfim. E o objetivo meu é buscar lá nas raízes, lá no passado, na criação dos cânons, tá? Um conhecimento que não é explorado até dentro, não é somente a CCB ou as demais denominações, já não é falado mesmo. Então, eu agradeço aí, primeiramente, essa oportunidade do ambiente ser agradável, ser aproveitável para quem for assistir, poder extrair o máximo possível do que for indagado, for ser falado nessa live. Muito obrigado. Irmão Luiz, eu lembro que quando menor, criança, batiam uns crentes lá na minha porta. Eu sou do bairro da Zona Leste de São Paulo, conhecido como Arthur Alvim. Inclusive, minha ex-comum congregação é essa, Arthur. E eu lembro quando eu era criança, batiam os crentes nas portas, aos domingos eles costumam ir de casa em casa, e eles queriam falar da palavra. E geralmente era eu que atendia, e eu sempre fui muito educado. Apesar de que hora a gente fica nervoso, hora a gente fica bravo, hora a gente quer matar, hora a gente quer bater,
mas no contexto geral sou uma pessoa muito educada. Eu acabava dando uma atenção. E eu lembro que eu sempre falava para esses crentes, como que eu vou acreditar nessa Bíblia se ela foi escrita por homens ou traduzida por homens? Eu confesso que eu não tinha nenhum entendimento espiritual, não conhecia Deus, não conhecia Yah, não conhecia Mashiach, conhecemos com Jesus Cristo, mas eu usava dessas falas. E um dia, no passado, conheci a congregação, tem uma congregação que chama Cabreúva, muito conhecido pelo irmão Hermelino. E congreguei na congregação da freguesia do Ó. Foi quando o Senhor converteu meu coração, porque eu achei aquilo extraordinário. Foi uma coisa, para mim, anormal. Eu vi que existe Yah. Eu vi que existe Deus. Eu vou tentando policiar e falar com você. Então, foi quando eu me aprofundei na da congregação, entendendo que Yah, Deus, existe. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Em um determinado momento, eu não tinha fé, não tinha crença, não desejava participar de nenhuma doutrina, ainda que eu tive os meus problemas espirituais quando criança. Entrei numa congregação, eu vi algo extraordinário acontecer. Revelação, intimidade da minha vida, que nem os meus pais sabiam. Então, me dediquei de corpo e alma para a doutrina da congregação. Casei para poder batizar, fui um participante fiel. Eu costumo dizer, meu irmão, que eu fui um cão raivoso da congregação. Se falasse da mãe congregação, comigo o negócio ficou feio. Então, abracei a doutrina, a defendia a ferro e fogo. Foi quando me despertado muitas coisas erradas, doutrinária, bíblica, amigos meus que é do ministério na maçonaria. Comecei a descobrir muita coisa que mexeu muito comigo. Falei, então agora eu estou liberto da religião. Agora eu conheci Jesus Cristo e sua doutrina pela Bíblia. Agora eu estou no caminho da santidade. Agora eu vou obedecer à Bíblia, ao Senhor Jesus, ao Yahushua, ao Mashiach. Esse que eu vou obedecer agora. Aí você vem com essa nova novidade, para mim, para muitos, isso é esclarecido há muitos anos, há muito tempo, mas para mim é novidade. Que Deus não é Deus, é Zeus, que Jesus Cristo é Yeshua, que é um Deus pagão, Shua, que é um porco, enfim, muita informação para uma pessoa que está vivendo há 25 anos no Evangelho de Jesus Cristo. Minha pergunta é, qual vai ser a minha próxima novidade? Vou esperar passar mais 25 anos para descobrir que Yah não é Deus, que o Mashiach não é o Messias, que Yeshua não é Jesus. Vai passar mais um período, eu vou descobrir que mais uma vez eu estou enganado, ou esse é o ponto final de uma revelação apocalíptica que diz que realmente esse é o final dos tempos e que isso realmente aconteceria. Eu acredito, que o nome Jesus já vem de milênios, milênios e milênios de tempo apregoado. Como eu falei, existem versículos também dentro das Escrituras que diz que ele não leva os tempos passados em ignorância. Então, eu acredito que todo esse momento que ele reteu o seu nome de ser escondido, ocultado, onde nas Bíblias mais antigas e nos pergaminhos existia o tetagrama, que era YHWH, isso pronunciando na linguagem hebraica é Yod-He, Vav-He, certo? Que a gente traduzindo na nossa língua em português, uns dizem Yah, outros dizem Yahu, certo? Eu não entro nesse mérito. Mas a questão, respondendo a sua pergunta, no livro Oséias, no capítulo 4:6, diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, que faltou conhecimento, ou seja, esse tempo todo ele reservou para que chegasse no ápice do final dos tempos. A promessa, para quem lê as Escrituras, para quem busca a fundo, vai ver respaldo e coerência nisso que eu estou falando. Caiu Babilônia e se tornou morada de demônios. Então, também os versículos diz, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes das suas pragas, das suas loucuras, que todos foram cativos, embriagados no vinho da Babilônia. Isso eu deixo explícito no meu canal,
no versículo 17 e 18 de Apocalipse, explicando o que é essa grande prostituição, quem é essa mulher que representa a grande meretriz, que no caso é a mãe que criou a Bíblia Sagrada. O que as pessoas precisam saber é diferenciar pergaminhos, manuscritos de Bíblia, de cânon. Quando é pergaminho, quando é manuscrito inspirado pelos profetas, aí sim, esse tipo de escrita, né, no paleo-arcaico hebraico, ele tem a pureza. A partir do momento que Jerônimo ele traduz para Septuaginta e depois Vulgata Latina, a próprio termo latino já adere no Concílio de Nicéia os deuses agreciados atrás das pronúncias das palavras. Então foi modificado. Onde você vê Daniel, não é Daniel, porque é um estudo minucioso, né, falando aos deuses dos cananeus. Então, respondendo a sua pergunta mais objetiva, eu acho que daqui não tem como mais modificar, certo? Se você pegar o Salmo 148, diz muito claro ali que todos os animais louvam o seu nome. Ali a própria palavra diz que da criança citaste o perfeito louvor. A criança, quando chora, diz o nome. Então não precisa ser um expert em hebraico para poder ignorar essas coisas. Infelizmente, quando a prostituta de 17 de Apocalipse fala que embriagou a todos, isso é exatamente o que a religião fez, colocou uma venda. Lembra que no início fala, convém que compre colírio para os teus olhos, para que enxerga. Porque lá em 4 de 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim, o Deus desse século cegou os entendimentos. Então não é o olho da carne. Quando fala para arrancar o olho da carne, antes que te escandalize, te leva ao caminho das trevas, não é o olho físico. Você não vê ninguém enfiando um objeto pontiagudo para se cegar. Então esse olho realmente é o olho da compreensão, o olho do entendimento. O príncipe desse século não quer que as pessoas consiga enxergar. Tão contundente esse paralelo a esse olho de entendimento. Pode ver que a logomarca que mais é propagado pelas marionetes do sistema é o famoso olho de Horus, né? O olho dos Illuminatis, o olho dos ocultistas. Então isso faz um desafio ao olho do entendimento, que na ciência é chamado de glândula pineal, certo? Esse estudo é necessário, as pessoas, além de ter o espírito do Altíssimo, para discernir que as coisas foram modificadas e a promessa no final dos tempos que elas seriam despertas. Os escolhidos realmente vão entender isso, vão acordar, vão se despertar. O próprio Mashiach dizia, deixa os mortos enterrar os mortos e me segue. Então, os que vão seguir verdadeiramente são somente aqueles que serão acordados dessa matrix, dessa Babilônia, entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, e respondeu muito bem. Eu não vou me preocupar aqui, irmão Luiz, se as minhas perguntas vão ser ofensivas a você ou ao universo cristão. Sim. Eu vou fazer algumas perguntas esclarecedoras para mim, que eu tenho certeza que ela vai servir de grande valia para esclarecimento de muitos também. Eu vou falar com a minha linguagem popular e minha linguagem cristã, que eu confesso para você que eu já estou liberto disso, tá bom? Foi muito rápido. Da mesma forma que eu entrei na freguesia do Ó, o senhor mandou uma palavra através do irmão Hermelino de Cabreúva e o senhor converteu o coração. Eu, graças a Deus, eu tenho essa ou defeito que vai me levar para o dito inferno, ou essa qualidade libertadora que me aproxima do nosso mestre Mashiach. Então, o que acontece? Eu sou conhecido como um gentil. Mashiach não veio para mim. Vou falar para a linguagem bíblica e a linguagem cristã. Eu sou um gentil. Então, Mashiach, Cristo, que nós sabemos, não veio para nós. Veio para os judeus. Os judeus são detentores do pergaminho. É isso? Eles que detêm os manuscritos. Então, se o manuscrito chegou até nós, foi porque os judeus concederam, de alguma forma. Então, esse conceder deles, eles têm muitas coisas guardadas que não passaram para nós, e eles têm muitas coisas que passaram para nós adulterada para que nós não enxergássemos o Mashiach. Na verdade, para você entender essa palavra e esse conceito de judeu, a gente já localiza o problema bem antes da Babilônia, né? No caso, quando eu falo Babilônia, eu me refiro à Igreja de Roma, né? Que na atualidade é o Vaticano. Então, antes dela se corromper no Concílio de Nicéia, os ditos judeus, né? Que na verdade não são judeus,
É aí que muitos não conhecem a história, porque os verdadeiros, o povo que falava hebraico era hebreu. Então, lá no começo, existia o hebraico, tá? Paleo, arcaico, sem sinais massoréticos. A partir do momento que o povo foi levado escravo para o Egito, o exílio, esse hebraico ele se perverteu em aramaico. Então se tornou, o aramaico nada mais é que um hebraico babilonizado, certo? Então, para você entender que os judeus hoje, o Apocalipse faz referência quando se dizem judeus e não são, mas mentem. É preciso diferenciar o povo rabinos hebraicos, né? O povo hebreu, que é de pele negra, eu sempre falo isso explicitamente nos meus vídeos, e o povo judeu, que na verdade é os asquenazes. Os asquenazes os que se dizem judeus e não são de pele branca. Eles ensinam, além de um hebraico babilonizado, um hebraico que passou por transformação e hoje ensina hebraico moderno. Então tem dois tipos de hebraico, hebraico arcaico e hebraico moderno. Esse hebraico moderno, ele contém sinais massoréticos, colocados pelos maçoretas, que eram os tipos de cristão da época, que, para poder facilitar a interpretação do hebraico, que não tinha letras, vogais, eles colocaram alguns pontinhos. Quando você vê aquele hebraico que tem um monte de pinguinho, aquele é um hebraico corrompido. Então, na verdade, os hebreus de hoje, né, os hebreus não, os judeus de hoje, nunca vão ensinar a verdade nas escolas de teologia, judaísmo, tá? Então, antes de chegar no próprio Concílio de Nicéia, na mão dos padres, né, dos papas, dos 318 bispos, ele já foi corrompido pelos ditos judeus lá atrás, certo? E quando chegou na mão da Babilônia, na reunião do Concílio de Nicéia, aí tem uma gama de pessoas que precisa pesquisar sobre Tertuliano, sobre Lutero, sobre Teodósio, sobre Constantino, certo? Sobre Agostinho, enfim, tem um monte de nome que colocou as heresias. Tanto é que as Bíblias atuais, elas existem estudos no rodapé, elas existem o dicionário bíblico, e elas demonstram que algumas etimologias de palavras, como por exemplo, Senhor, ela veio de Baal, certo? E as pessoas não admitem isso porque elas não interessam em saber a origem das coisas, a etimologia das coisas. Quando você diz, o Senhor está mandando essa palavra, o Senhor manda te dizer, paz do Senhor, o Senhor te ama. Esse Senhor, inocentemente, ele é um demônio lá do tempo do Egito que se chamava Amon, tá? Aliás, se chamava Baal. Aí quando você sela a oração, a pregação, você fala amém. Essa palavra amém é o nome de um demônio lá no tempo da lei, certo? Pode falar. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Nós, ditos cristãos, dito evangélico, quando nós vamos para um católico, olha, o que você faz, segundo a Bíblia, não te ofendendo, meu irmão católico, não te ofendendo, mas para que você entenda e enxergue a verdade, a Bíblia, que quando você cultua a ídolos, você está cultuando a demônios. Sim. Então, nós temos muita naturalidade de falar isso para o irmão católico, porque a Bíblia narra cultuar a ídolos, o próprio Ial diz que é cultuar a demônios. Beleza, então nós temos e poder para falar isso para eles. Agora, quando você, que alcançou um entendimento, e fala para nós, que nós chamarmos a paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor seja convosco, que o Senhor não sei o quê. Esse Senhor já vem de uma hereditariedade demoníaca. É a mesma rejeição que o católico tem em admitir que a santa não sei do quê e o santo não sei do quê. Teoricamente não. Categoricamente é um demônio. Nós também é a mesma dificuldade que nós temos em admitir que Deus é um demônio, que Jesus é um demônio, que o Senhor é um demônio. Você entende, dentro da sua fala, que é a mesma dificuldade que nós temos? Sim, compreendo. Essa mudança de pensamento, de racionalidade, ela não é de um dia para o outro que se transforma. É inadmissível. Eu sei que de momento parece impacto. Para mim também foi, né? É como se fosse uma decepção de um filho que fala, nossa, mas eu fui criado pela mãe, eu fui adotado, eu não sou filho legítimo. Então, o impacto que dá em alguém que não quer aceitar, sabe, não quer admitir, é natural em todos.
todos, de momento, fica com o pé atrás, esse irmão, aí já usa outros tipos de falácia, tipo, esse irmão deve ser ateu, para ser ateu você não tem que acreditar em nada, nem bem, nem mal, nem no Altíssimo e nem muito menos no diabo. Eu não sou ateu porque eu estou confessando algo que existe, então já não enquadra nesse quadro de ateu. Falar alguma coisa? Ou dizer que é o demônio na sua boca querendo tirar nós do evangelho de Jesus Cristo. Exatamente. Então as pessoas, é o que eu falei no início da live, elas gostam de buscar palavras para o seu dia a dia, para o seu ego. Quando o Mashiach fala, analisai as escrituras, porque são elas que testificam de mim, ele não está falando, na verdade é pegar a Bíblia, né, canonizada, a Vulgata Latina, a Bíblia que hoje temos como sagrada, e analisar os versículos, comparar, que através do Ruach Kadosh, que é o que chamam de Espírito Santo pelas denominações, se quiser depois eu explico isso, eles consigam discernir o que está certo, porque eu acredito que o diabo, ele já sabia que lá na frente, na morte do Mashiach, ele ia fazer isso com a palavra para se cumprir aquele ditado, quem não pode contra eles, junte-se a eles, sabe? Porque você vê isso explícito na fala de Paulo, quando ele diz assim, eu sinto prazer em ser açoitado por amor ao evangelho do Salvador, eu sinto prazer em apanhar, sofrer, entendeu? Sofrer escárnio. Então, quanto mais os espíritos tomavam, através da força do medo, para poder forçar as pessoas a rejeitar essa doutrina que estava nascendo, mais elas sentiam prazer em sofrer. Então, o que o diabo fez? Já que nós não pode contra eles, vamos se ajuntar, vamos se misturar no meio. Você entendeu o ditado? Então, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas não sabem discernir essas coisas, e o que acontece é que aquele que busca realmente, certo? Ele tem um desejo de aprender as coisas. É um exemplo que eu gosto de citar muito nas lives, você vai ver isso. Um índio, ele não pode ser condenado quando ele não entende das legislação, da lei, o que pode matar ou não pode matar, até onde ele pode ir, o limite. Mas quando ele pratica um crime, tá? E não sabendo, ele fica isento da lei. Quando, de repente, ele descobre, né, que a legislação, que não pode fazer aquilo, ele pode ser penalizado por aquilo. Então, a partir do momento que as pessoas não entendem, né, que não professar esses nomes são pagãos, são nomes blasfêmicos, são nomes atribuídos a demônios, inocentemente ela está, porque o Altíssimo não dá o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Então, se as pessoas morrerem, nem se enganam, não chegando 1% desse conhecimento apresentado, sem problema. Só que a partir do momento que ela se depara com uma live dessa, ela ouve essas palavras, ela ouve alguém falar de algo, que o nome foi, e ela conseguiu compreender uma porcentagem, a inocência já saiu, a pureza já saiu. É como, por exemplo, na CCB, que eles falam que a gente não pode comer a carne sufocada, certo? Quando você vai visitar um parente, e lá aquele parente mata um animal, né, distorce o pescoço ali, a gente sabe que se a gente vê, nós não pode consumir aquele animal, a forma que foi sacrificado. Mas a partir do momento que você não viu, você não vai sentar na mesa e falar, que jeito que vocês matou esse bicho? Que jeito? Você é justificado pelo céu, você entendeu? Então, da mesma forma, se aplica às pessoas que não conhecem, para não se tornar extremismo, né? Tem muitos canais que falam de algo, mas são extremistas ao exagero, de falar, não, morreu no nome pagão, está condenado. Eu não penso assim, entendeu? Senão não entra a misericórdia dele, tanto apregoada que a gente ouviu a vida inteira. Exatamente. Meu berço é a congregação. Foi por ela que eu vim conhecer o, até aqui, evangelho que eu conheço, e acredito que o berço também tenha sido o CCB. E acredito que a maioria, o maior volume de pessoas que nós alcançamos, naturalmente acaba, pelo menos no meu caso, sendo CCB. E o que acontece? Eu tenho um filho, 2 filhos. Um filho auxiliar de jovens, músico. O que você imaginar de instrumento ele toca? Acordeon, flauta, saxofone. Na igreja ele é violinista. Violino, enfim. E ele tem a devoção dele que eu tinha.
para você, eu primeiro dou uma introdução, aí eu faço a pergunta para eu não ficar te interrompendo, tá bom? Então, essa geração, queira ou não, é uma nova geração que não vai abraçar tudo que a CCB prega. Ainda que Marsolita venha com aquelas idiotices pregadas na internet, não cai mais no coração das pessoas, inclusive do meu filho, nova geração. E depois da o primeiro vídeo, eu comecei a me aprofundar, e tudo que eu aprendo, eu procuro levar para o meu filho cecibiano. Apesar de ser um pouco mais aberta, ainda um cecibiano. Aí a minha pergunta, eu tenho duas perguntas embutidas nessa. Você acredita que nós já estamos no tempo dessa sua fala, que eu ainda não tinha ouvido, ainda que exista muito tempo na internet ou em locais que não conhecíamos? Seja que Deus não existe, Jesus Cristo não existe, existe sim, mas não como essa nomenclatura, e precisamos entender e conhecê-los para assim estarmos mais próximos a Ele. Você acredita que essa nova geração, que é o caso do meu filho, 22 anos, vai ter mais aceptividade com isso, mais facilidade com isso? Porque falar isso para um crente de 50 anos, ele vai ter resistência. Vai falar que é Satanás na sua boca, Satanás na minha boca, e assim sucessivamente. E você acredita que em 2022 que nós estamos, tem mais facilidade para essa geração entender, aprender e, de repente, se libertar da religiosidade? E, já embutindo uma pergunta, para eu não te interromper. Nós, crentes, cecibianos, nós somos acostumados de que? Não esquece da primeira pergunta, assim é mais fácil dos jovens aprenderem. E a segunda pergunta, já embutida, eu brinco com o filho, inclusive, Gabriel fala assim, o Deus da congregação, ele é um Deus Satanás. O Deus ruim. Porque eu costumo brincar com meu filho, ele até gravou fazer isso uma vez, eu falei, o Deus da congregação, irmão Luiz, é um Deus muito fraco. E eu provo que ele é um Deus fraco, sendo um cecibiano, dizer. Por quê? O Luiz Paulo é porteiro ainda, da igreja. Conheceu uma menininha no mundo lá, se encantou, os hormônios estão muito adulterados, mexidos, quer ter uma relação sexual. O que Deus da CCB faz? Ele te mata para você não pecar. Isso eu ouvi a vida inteira nas pregações. Se for para eu perder tua alma para Satanás, eu te arranco dessa terra. Ou seja, é muito mais fácil Deus me matar, destruir uma família, destruir um sonho, destruir algumas coisas que eu tinha desejo de alcançar e conquistar, porque eu estou emocionalmente envolvido com uma pessoa que eu quero ter uma relação sexual. Então é mais fácil o Deus da CCB matar eu do que matar propriamente o diabo que está me seduzindo. Então é um Deus muito fraco, o Deus da CCB. Outra coisa, já estendendo um pouquinho, é essa coisa de que, assim, nossa, Luiz Paulo, você está muito bem, fique esperto, meu irmão, alguma coisa ruim vai acontecer. Como quem diz, Deus ele precisa estar o tempo todo com o espeto te cutucando, para você sentir dor, para você lembrar dele, para você estar sempre humilhado e debaixo dos pés dele. Eu não consigo ver um Deus amoroso nisso, eu não consigo ver um Deus piedoso e um Deus misericordioso. Aí eu brinco com meu filho que Deus ele tem uma marreta do Thor. E o Luiz Paulo, e morre. E aquela irmãzinha que vai cortar o cabelo, marretado e morre. Então eu brinco com meu filho que Deus, ele é um Deus Thor. Tem lá a marreta dele, quem vai pecar, mata. Quem vai pecar, manda para a sepultura. Quem vai pecar. Então essa é a minha pergunta do Deus cecibiano. Se essa geração é uma geração mais fácil de ser liberta, para não estender, daqui a pouco eu faço outra pergunta que eu quero fazer. Senão eu vou me estender e você vai demorar para responder. Respondendo a sua primeira pergunta, tá? Eu acho que, conforme eles sempre pregaram, que a internet é veículo do diabo, isso já sabe que caiu por terra, né? Quando você se torna hipocrisia, você criticar algo e depois está lá envolvido no meio. Então, eu não vou entrar nessa questão. Mas eu acredito que a profecia de Joel, quando fala que no finais dos tempos derramaria, veja bem, a porção dobrada do seu espírito não é só sobre as pessoas que estão dentro dos templos. Está escrito toda a carne, derramaria da porção do seu espírito sobre toda a carne. Esse espírito não é sapatear, não é falar em língua, não é ter visão, certo? Esse espírito é racionalidade,
mentalidade. Então, acredito que a era da internet é o momento da gente derramar, levar informações em tempo real, coisa que a gente não sabia, hoje a gente sabe, a gente tem a oportunidade de buscar, sabe, descobrir muita coisa. Então, eu acho que a geração do futuro não tem como comparar com a geração daqui para trás, que é uma geração limitada, vamos dizer, até a nossa idade para trás, uma pessoa que se torna leiga das coisas. A geração futura é mais instruída em conhecimento, em tecnologia e até mesmo acerca de algumas origens. Então, esse tempo de transição, de nova era, tá? Esse tempo de buscar, vai criar uma mentalidade de uma pessoa muito mais formalizada, muito mais capacitada, mais preparada. Se é que os templos evangélicos possam existir no futuro, então vai ter que ter pregador muito mais capacitado para lidar com uma geração que tem a mentalidade muito mais preparada para isso, certo? Então, acho que não tem como mais ludibriar as pessoas, não tem como mais manter debaixo da mentira, camuflar debaixo do tapete. A segunda pergunta que eu respondo sua é que eu acho que o Deus da CCB é muito diferente do Altíssimo Criador Yod-Heh Vav-Heh, que eu confesso. Por quê? Porque nós vemos contradições em diversas maneiras, tá? A respeito do pecado de morte. Veja que bizarro quando você consegue enxergar fora do diâmetro, tá? do aspecto ali, do final de uma visão mais aprimorada. Quando você está dentro da denominação e a doutrina vem que você não pode usar uma bermuda, por exemplo. Eles cantam, né? 70 vezes 7, ao teu irmão perdoa. Mas se você estiver lavando um carro na porta da tua casa de bermuda, com certeza eles vão passar, vão te condenar por isso. Então eu vejo hipocrisia até nos próprios hinos. Quando eles querem defender que não tem ocultismo dentro da CCB, vem com ensinamento, quem tiver envolvido, mas no próprio hino canta: Sião celestial, o teu repouso, o teu arquiteto é chamado Senhor. Se você pesquisar quem é o arquiteto, é o Deus Gadu da maçonaria. Então o que acontece? Tantos ensinamentos que não tem pé nem cabeça. Um Deus tirano, um Deus que falou por mais de 100 anos, você está fedendo, não te quero mais aqui, vaza, vai embora. Eu não vejo isso como o Machia fazendo isso. O Machia tinha, se você comparar o gesto e a atitude dos pregadores, tá? Quando veio a mulher adúltera, ele dizia: quem nunca errou, não tem pecado, atira a primeira pedra. E todos lançaram a pedra no chão porque todos tinham pecado, certo? Então, com certeza, se tivesse um ancião, um cooperador ali, ele tinha tirado a pedra, porque eles se dizem santos, né? Não tem erro. Mas, enfim, irmão, eu acho que diversos pontos o povo obedece, serve, acredita, porque eles são leigos de buscar, não tem interesse de ler as escrituras, certo? Se eles mesmos buscar, ler, compreender, estudar, certo? Sabe, eles vão conseguir se despertar dessa grande gama de mentiras e promovido pelos tempos. Falar que CCB não é motivo para poder bater no peito e se vangloriar, falar: nós não somos assalariados, mas você ganha glória, né? Você ganha glória. A glória, através de um cargo que você tem, uns venderam muitos colchões, né? Encaixaram nas pirâmides, né? Através da honra que ganha. Então, infelizmente, e muitos sabem que o que a gente fala aqui, os reformistas falam no canais, tem coerência, sabe que tem sentido, mas eles não largam, porque quando o Machia chega no jovem, o jovem chega no Machia, né? Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Ele abaixa a cabeça, tem que pôr a mão naquilo que eu consegui. Então, transportando para os dias atuais, o local que eu estou, a altura que eu alcancei, o cargo que eu alcancei, o tanto que me vangloreia, que me ama, né? Você vê que é um Deus mendigo da congregação. Porque o que eu falei, Salmo 148, os animais louvam, as crianças louvam, os sentinelas do céu inteiro tem anjo não dá para contar, de milhares e milhares que existe. Por que fica? Me dá um glória. Você tem um glória para essa palavra? Porque aquele glória não vai para o céu. Quando sai da boca do fiel, vai direto no coração do ego, do pregador, do profeta. Você não vê respaldo bíblico de
discípulos ou o próprio Machia marchando, sapateando, batendo continência. Eu era menino também, eu fazia isso, eu gostava de cultos poderosos, poderia até citar nome de pregadores aqui, mas eu vi isso como infantilidade, infelizmente, certo? Quando Paulo diz, quando eu era menino, fazia coisas de menino, mas agora eu cresci, larguei das coisas de menino. Então é válido para nós, né? O irmão Luiz, Paulo, bermuda é interessante. Eu acho que de descontração, essa é a minha melhor podcast. Não que a Cromormar, Isaías, enfim, mas eu tô conseguindo ser mais eu, sem aquele peso. Isso é natural, né? Absorver. Mas se você me permitir, eu vou ser só um pouquinho irônico aqui. Pode falar. Porque você falou da bermuda, eu tenho uma obra de uma bermuda que o senhor não, que Maria fez comigo esse final de semana. Por quê, irmão Luiz? Porque, ó, nesse momento aqui, ó, eu vou dar a nossa fala vai sumir, porque vai aparecer um vídeo meu mostrando o quanto eu era crente. Porque certo. Eu fui num sítio em Santa Isabel e lá tinha uma represa. Naturalmente que eu com os meus filhos entramos na represa. Então eu vou colocar um vídeo aqui agora de como que eu estava na represa. Gravando. Tá gravando? Tá gravando. Pessoal, todos os meus bens eu deixo pros meus filhos. Paz Deus, pra quem eu conheci. Pra quem eu não conheci, é nóis, parça. Pode ir? Pode, vai? Pode daqui de baixo, pai. Vai que você não vai assim. Aí sim. Que nota, Guilherme? 10, né? 9,6. Beleza. Esse é o meu vídeo na represa. Sabe, o vídeo já demonstrou agora, eu de calça, camisa, mostrando para a população toda daquela chácara, daquele sítio, o quanto eu era crente e o quanto eu dava bom testemunho da graça de Jesus Cristo, denominada como congregação. Aí você falou da bermuda, do problema de lavar um carro. Então, irmão Siciliano, você que está acompanhando aqui essa podcast agora, eu vou contar uma obra que você vai se identificar na forma que eu vou falar. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que o Senhor me concede. Se a Ele eu for um filho firme e fiel até o fim da minha vida, como se eu conseguisse ser um filho firme e fiel até o fim da minha vida. Mas esse final de semana fui num sítio, no aniversário da minha sogra, e ganhei uma bermuda. E eu entrei na piscina de bermuda, andei naquela chácara de bermuda, me senti leve, me senti solto, me senti maravilhoso e não me senti exposto, exibindo as minhas pernas maravilhosas, que parece, como meu pai falava, perna de gazela, fininha. Ou seja, eu fui liberto, meu irmão, e você pode ser liberto também. Não é uma bermuda que vai te levar para o céu ou que vai te levar para o céu ou para o inferno, é outro contexto que nós não vamos citar aqui agora. Então, quando meu irmão Paulo falou da bermuda, depois de 24 anos, o Senhor não, Machia me libertou. Entra na piscina de bermuda, você não está escandalizando, você não está... Eu ainda entrei de camisa, tá bom? Não consegui me libertar completamente, mas de entrar com a calça, que nem o vídeo mostrou, eu consegui me libertar. Então, e assim o Senhor vai... E algo vai me libertando de muitas coisas. A outra pergunta que eu queria te fazer é que se os judeus, os judeus, os maçons, se eles têm o pergaminho original, ou se eles têm o segredo de ter poder, riqueza, porque nós nos templos da CCB, a gente canta assim, olha, irmão siciliano, ouve esse hino, que você vai se identificar. As riquezas da terra não te peço, Senhor, pois o ouro e a prata têm pequeno valor. Ou seja, nós apregoamos com a nossa própria boca. Nós não queremos prata, nós não queremos ouro, porque eles não têm valor nenhum. Lá no céu, onde as ruas são, as portas são de rubis, onde os chãos são de ouro, onde tudo é diamante, lá nós vamos pisar em cima. Aqui na terra, nós precisamos da prata, precisamos do ouro,
quero levar o meu filho no convênio particular, não quero levar ao hospital público, quero oferecer a melhor alimentação, quero oferecer a melhor educação, quero alimentar a melhor, poder dar para eles a melhor vestimenta, o melhor tudo. E sem o ouro da terra, eu não consigo. Então, a minha pergunta para você é, isso é embutido? A congregação, você acredita que ela sabe disso? Que nós precisamos apregoar isso para viver debaixo de uma submissão, sempre estar aos pés do Senhor, clamando pela misericórdia, clamando, me abençoa, abre a porta, dá um pacote de bolacha para o meu filho, alguém que pega uma concha de feijão, precisa, irmão, traz um alimento aqui, essas obras mirabolantes, sempre debaixo da submissão, sempre debaixo da miséria, sempre debaixo da mesquinharia, sempre naquela porçãozinha minguada, enquanto maçons, judeus, eles têm o poder aquisitivo da coisa. Você acredita que isso seja espiritual, bíblico? Você acredita que eles detêm esse poder, esse conhecimento de que eles conseguem produzir riquezas, enquanto nós, povo cristão, povo evangélico, vivemos sempre essa submissão de riquezas da terra. Você que agora mudou no Inário 5, né? O que o irmão entende sobre isso? Nós não alcançamos alguma benção porque nós abrimos mão e eles alcançam alguma benção porque eles detêm algum conhecimento, ou isso é apenas casualidade? Sim, eu acredito, tá? Tanto por parte da maçonaria, como os ditos judeus, como você mencionou, eles têm partes do conhecimento aprimorado por Salomão. Então, eles têm técnicas para isso, tá? O que também sabemos que correndo a parte do perigo espiritual também, por almejar as partes da riqueza. Acho que todo mundo, é uma má interpretação quando fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a gente tem direito, muitas das vezes, eu acho que quem não pensou nisso, olhar à volta e fala, eu só queria o melhor para servir o Altíssimo, né, o Salvador, fulano não serve, tem churrasco, come do melhor, come do bom e do melhor, veste da melhor roupa, tem um carro do ano, e eu aqui querendo servir o Altíssimo e só tenho a parte de sofrimento de adquirir as coisas. Então, existe, eu acho que técnicas aprimoradas, tá, no mundo espiritual para poder eles alcançar esse objetivo. Portanto, tá, algumas outras denominações apregoam muito a tal da teoria da prosperidade. Não sei se você já ouviu falar disso também, que é um perigo também, que aí já vai ser mencionado o tal de Mamon, né? Que é o deus da riqueza, é o demônio da riqueza, na verdade, que faz troca. Se você se sacrificar, né? Você ganha resultados para isso. Então, eu acho que nossa maior riqueza, né? Tanto é que há versículos do próprio Mashiach, não ajunteis tesouro nessa terra, onde a traça consome, ladrão mina e rouba, mas antes ajunteis tesouro no céu, né? Que forma que ajunta tesouro no céu? Tendo boas obras, boas ações, perdoando, suprindo o pobre. Isso você vai juntar pontinhos lá em cima. Mas se você pensar nas coisas daqui da terra, eu quero e eu preciso e eu tenho direito, tudo bem. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei, certo? E complementando essa passagem também, né? Cada vez que você se aprimora em andar na retidão, buscar as coisas de cima e as demais coisas será acrescentada. Eu acho que a gente não tem que pensar em coisas para esbanjar, para sobejar, para poder mostrar que tem. A partir do momento que você é fiel e ele não deixa faltar nada na sua mesa, não deixa faltar nada de paz espiritual, essa é a maior benção, essa é a maior riqueza. Não passa, mas também não deixa faltar nada, entendeu? Se pegarmos você, um desviado da congregação, um condenado ao inferno, que não é diferente da minha pessoa também, tá bom? Porque quando começou a pandemia, descobri que um amigo cooperador meu era maçom. Uma esposa de um ancião me chamou. Falou, filho, não escandaliza não, meu esposo é ancião e também é maçom. E aí eu comecei a me aprofundar nas heresias praticadas na CCB. Comecei a descobrir tanta coisa, falei, tô fora disso daqui. Deixa eu sair dessa não tão grande prostituta, mas dessa prostituta, porque foi o sentimento... prostituta, né? Foi exatamente na época o sentimento que eu tive. Eu até comentei com alguém, falei assim, sabe como eu me sinto? Alguém, assim, sabe essa sua mãe? Ela, a vida inteira, ela foi uma prostituta.
Isso para um filho ouvir é muito decepcionante. Poxa, muito. minha prostituta. Então, o sentimento ele com a congregação foi a mesma coisa. Quando eu descobri que não é graça, quando eu descobri e quando comecei a descobrir como puxar, e conforme você começa a puxar, irmão Luiz Paulo, não para de vir. Você fala, meu Deus, deixa eu sair daqui. Então eu vou abrir os olhos dos meus filhos ao verdadeiro Mashiach, ao verdadeiro Yahusha, ao verdadeiro Ial. À medida que eu vou aprendendo, eu vou passando. Se eu estiver errado, vão errar comigo. Mas a certeza do meu coração me afirma que eu estou certo. E aí, quando pega um Luiz Paulo, um desviado, um abandonou a graça, filho de Satanás, filho do demônio, apregoando o que você acabou de apregoar, não junteis tesouros na terra, junta no céu, foste fez um pouco, sobre o monte te colocarei. Quando você começa a pregoar o que o Mashiach pregou, e o Cecibiano começa a pregoar o que está dentro da graça, o que está dentro do amor de Jesus, o que está participante do céu, que morrer vai ter funeral e vai para o céu. Quando a gente vê essa fala, você é um Satanás, você vai morrer, o Senhor não vai te salvar, não sei o quê, você cuspiu no prato que comeu. Quando a gente vê a sua fala de um desviado e a fala de um Cecibiano, que parece um cão raivoso, eu falo porque eu era um, é notório, qualquer um que ouça, se não trouxer reflexão, se não falar assim, tem alguma coisa aí, é porque esse se enquadra naquele ditado que também diz, o pior cego é aquele que... E naquele dia dará conta dos atos, não tenho dúvida disso. Aí eu tenho uma pergunta para você, que eu não sei se está se estendendo, se você perceber que está se estendendo, você fala, irmão, eu acho que já e a gente faz uma outro dia, uma outra hora. Tá bom? Não. Vontade. Tá à vontade. Tá maravilhoso. Pela primeira vez estou despreocupado. Eu tenho ouvido muitos vídeos seus, tá bom? Tem um que eu coloquei no canal também, que deu muita visualização. Jesus não existe? Quem é o Yahusha? Despertou deu muita visualização. Então, eu tenho acompanhado muitos vídeos assim. E eu vi um vídeo tratando-se das Bíblias que hoje tem. E todas as Bíblias, ela é acompanhada semelhantemente a um livro aberto, simbolizando a Bíblia, e uma bola, simbolizando um rosto, uma cabeça de alguém aí na Bíblia. Eu sempre olharia com esses olhos. Sempre. Assistindo um vídeo seu, a gente vai puxando. Conforme você vai puxando as verdades da congregação, você vai puxando tanto, você vai descobrindo. Você não pode descobrir. É tanta podridão. Lá no Brás tem hospital para eles, cozinha só para eles, comida separada para eles. Aí você vai puxando só podridão. Você fala, meu Deus, não quero mais saber disso daqui não. E quando a gente vai acompanhando seus vídeos, ou outros vídeos com os mesmos temas, a gente vai puxando, fala, meu Deus, eu vivi me engano muito tempo. E aí a minha pergunta para você é, aí tem essa Bíblia, que eu vi um vídeo seu, achei maravilhoso, que vai puxando, cai lá na maçonaria. Beleza. Hoje, se eu preciso, porque o que eu tenho hoje para conhecer, irmão Ceciliano, Deus, não é Deus, tá bom? Acompanhe os vídeos do nosso irmão Luiz Paulo. Fala o nome do seu canal, irmão. O Conhecimento Proibido. É só digitar Luiz Paulo Conhecimento, já vai estar minha fotinha lá. Fácil de achar. Pode ter certeza que Deus não vai te matar. Talvez seja Deus despertando já caminhos para que você entenda que ele não é Deus. Ele é Ial. Aí você vai aprender o porquê. Então, Posso complementar aqui? Uma das coisas, tá, que é perigoso na CCB, quem olha no meu canal e não conhece o outro lado da moeda, não se interessa pelos estudos, lembra que a gente tem que manter a espiritualidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter o conhecimento. Por isso que o Mashiach disse, os verdadeiros me adoram em espírito e em verdade. Espírito é revelação, é temor, certo? É discernimento. Agora, em verdade, é a sua parte material, buscar conhecimento, ler, aprimorar, ir atrás. Então, quem não tem interesse pelo material, é até uma falácia quando diz assim, a letra mata
e o Espírito vivifica. Uma má interpretação, porque a letra mata é quem vive no tempo da lei, debaixo da servidão do pecado. O Espírito vivifica é a partir do momento que você vive na graça, né? Vive no Espírito. Então, quando vê alguém, eles não admitem quando vê alguém que tem algum conhecimento, certo? Usando algumas falácias, dizendo, o diabo também conhece a Bíblia. Então é feio, né? Porque as pessoas estão perdendo pro diabo, pô. Era para saber mais. Então, o que acontece aqui para aprimorar isso aqui? Alguém chega no meu canal, vê meus conteúdos, fala, esse irmão é apostata. Porque na visão deles, apostata, né? O sentido da palavra é quem serviu uma fé, acreditava naquilo e de repente toma um caminho oposto e repele tudo aquilo que aprendeu. Só que tem uma coisa, tá? O apostata é o que a congregação cristã no Brasil ensinou por mais de 100 anos. Agora presta atenção nisso, nos seus ouvintes que vão te assistir, aqueles que pararam de congregar. A partir do momento que a igreja implanta em você, que você cometeu um determinado, que na visão dela é um pecado de morte, e você não acredita mais na sua salvação, ela te enfiou apostasia dentro de você. Você não acredita que nada tem mais poder do que a obra redentora no madeiro, o amor, a piedade. O que é o pecado de morte e o pecado para a morte? Pecado de morte não existe, existe o pecado para a morte. Então eles nunca pregoaram isso e nunca pediram desculpa, a dizer assim, se você morrer na prática, naquela prática, independente dela, seja prostituição, seja homossexualismo, seja, né, qualquer outro tipo de pecado, se você morrer naquilo, você pode perder a sua salvação. Se morreu, pecados para a morte, vão te levar a um juízo. A partir do momento que você comete um determinado fraqueza, um deslize, tá? E não faz mais aquilo, você não pode ser chamado de pecador. Um criminoso praticou um roubo uma vez na vida, foi punido, foi para a detenção, mas ele pagou o que devia para o Estado, né? Ele não pode ser chamado de presidiário o resto da vida. Uma pessoa que cometeu uma fraqueza e uma pessoa que comete todos os dias como um bichinho de estimação, tem diferença nisso. Então a igreja, quando fala assim, você cometeu pecado de morte, o adultério, então você não acredita mais que você pode alcançar perdão e misericórdia, então você se apostatou. Isso é apostasia, tá entendendo? Fora o que eu falei aqui de manipulação bíblica no Concílio de Nicéia, no ano 325, né, quando se reuniram para criar a Bíblia. O que é a criação de Bíblia? É um conjunto de livros. Então eles já colocaram um nome que não tem origem nem no hebraico, nem no grego, nem no latim, que é o Jesus, que teve outros nomes, que era Jesus, que se tornou Jesus, entendeu? Que também tem ligação com Mocos. Aí você vai buscando as origens, você vai vendo um monte de coisa, você confessa um nome apostatado, e muitos não sabem. Enquanto a esses que servem a esse nome de apostasia, quando fala no final dos tempos se levantará a apostasia, não é os dias de hoje. A apostasia se levantou no ano 325. Então, aquilo que é pregado dentro dos templos, por isso que 17 e 18 de Apocalipse tem um versículo muito importante que fala filhas, no plural, da prostituta. Por que filhas? Por que está escrito que muitos se enriqueceram com a mercadoria? Porque é justamente quem prega Jesus nos templos fica rico, né? Pastor se enriquece, adoradores. Eu fiz um vídeo lá falando dos cão gulosos. Um adorador, ou um cantor, ou um ministro da palavra, eles ganham 100 mil, 200 mil, 500 mil para ministrar numa igreja, tá? Então, aí já vai entrar na questão dos cão gulosos, dos lobos devoradores, mas, enfim, frisando, é nisso que eu queria falar para o pessoal que assiste. A apostasia é você não acreditar que você pode alcançar misericórdia, entendeu? Você colocar o pecado maior do que a obra do madeiro. Senão também não se encaixaria aquela palavra, a palavra que diz, o justo pode cair 7 vezes, que 7 vezes já levantou ele, então teria que rasgar essa parte. Tiago diz assim, ó, qualquer um que faz o seu irmão se arrepender do caminho da morte, muitos são perdoados seus pecados e grande será o seu galardão. Daqui a pouco eu concluo a pergunta da Bíblia, da Bíblia que eu queria te concluir, e já eu concluo, mas antes eu vou te fazer uma pergunta, não é uma pergunta, é uma referência para os nossos irmãos cessibianos, porque ainda eu não congrego mais, não volto mais,
para a congregação. Possivelmente, muita dificuldade em outro templo religioso, porque o problema do conhecimento é esse. Isso não significa que eu estou eliminando a minha espiritualidade. Isso só mostra que eu estou aprimorando a minha espiritualidade, que não tem nada a ver com a apostasia que você acabou de explicar o que é um apóstata. Aí a minha pergunta é, para os nossos irmãos sicilianos refletir e pensar. Em 5 de Tiago, eu estou sem a Bíblia aqui, mas está escrito, tendo entre vós alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja, que esse o ungirá. A sua enfermidade será liberta. Sim. E os teus pecados serão perdoados. Por que, meu irmão Ceciliano, filho do Deus Altíssimo, que nem você diz, que em um determinado momento ele vai te despertar alguma novidade, não de evangelho, mas uma novidade de conhecimento para você. Por que o ancião da tua comum congregação, ou o ancião da minha comum congregação, não vai na casa do pecador quando ele está doente, unge ele, para ele ser liberto e os pecados dele serem perdoados? Isso só denota, isso só conota como essa doutrina é uma incoerência, né? Maligna. Aí, depois que eu te passei esse recado, meu irmão, eu não falo isso para te ofender, eu falo isso para você refletir, porque eu te dei um livro da Bíblia, leia você, se eu errei alguma palavrinha, mas o sentido é o mesmo. Chama o presbítero da igreja, unge ele, unge esse pecador, unge esse doente, que vai libertar ele da enfermidade e vai perdoar os pecados dele. Por que o seu ancião não faz isso? E aí, meu irmão Luiz Paulo, indo para você, por que você acredita que isso aconteça? Para não perder os primeiros rudimentos, para não trazer as lixaiadas para a igreja, que são os pecadores, os adúlteros, os blasfemos, os cães, os não sei o quê, porque o Machia veio justamente para esses. Exato. Doentes. Eu não vim para o são. Meu filho, se você é são, você tem que estender a mão para o doente. É ensinamento, está aí na sua Bíblia. Então, irmão Luiz, herege, apóstata, abandonador de Jesus Cristo, por que você acredita que essa prática ainda é praticada dentro de um templo religioso, dito por cristão? Para eles, cristão é o Cristo, é o Machinho, é o Messias. Por que você acredita que eles não voltam Vou deixar você falar. Primeiro, lá no livro de Ezequiel, tá? O adversário, ele cai por terra justamente por um pecado que é chamado prepotência, arrogância. Então, tem duas vertentes nessa resposta. Primeiro que, como você falou, eles são... eu lembro do filho pródigo, né? O que ficou na casa do pai. Eu nunca fui lá para o mundo, nunca aproveitei, esse aí foi, lambuzou, gastou, ainda você faz uma festa para ele? Não, tá errado isso aí. Então é o mesmo tipo de sentimento que toma os irmãos. E isso abre uma vertente que não fica só negar a unção para pessoas que não seguem a mesma doutrina ou que ainda que estão parados ou tiveram suas fraquezas. Isso abre também um campo acerca também do funeral, certo? Por que negar a oração para fulano? Que forma que ele morreu? Ele morreu num acidente, ele morreu numa festa, ele morreu num cinema. Não, então não pode. Ele estava parado, mas não é para consolar o seio da família? Por que não pode se fazer uma oração para consolar? Não é para o morto, que se for para o morto é a mesma coisa que os padres fazem. Eles entregam, encomendam o corpo, né? Eles, entendeu? Abre uma série de vertentes. Obra da piedade. Não te supre, por quê? Porque ele é profeta. Ele prega nas orações. Então a casa dele é vagabundo. É profeta, é visto como vagabundo, né? O que mais? Ele é uma pessoa que ainda não batizou. Pô, mas quando o Machia fala assim, amai o teu próximo como a ti mesmo, não está dizendo só o irmão do teu segmento. Às vezes você vê seu vizinho que não vai à igreja nenhuma, mas está cheio de crianças lá chorando, desempregado. A obra da piedade vai na sua casa.
faz aquele check-up, aquela lista, né? Aquela entrevista, porque se fosse revelação não faria entrevista. O Altíssimo mandou nós aqui suprir, pronto, acabou, né? Não vai perguntar quem está trabalhando, quantos que moram na casa, não. Aí vê o vizinho, que às vezes, né, tá com aquela necessidade, não supre porque não é da igreja. Então eu vejo muita incoerência, entendeu? Muita coisa que, como diz a própria palavra, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, está distante de mim. É assim que eu vejo, né, dentro da igreja. Quando fala, canta 70 vezes 7, ao teu irmão perdoa. Mas na hora que é para perdoar, não perdoa. Só na cantar é bonito, na teoria, né? Mas na prática... Então, aí eu fiz uma pergunta, você vai responder, só que com uma complementação agora, tá bom? Eu conheci um maçom do grau 33 da maçonaria. Conversei com ele dentro de um escritório de um irmão também. Porque eu comecei a observar muitos símbolos maçônicos nos templos das congregações. E conforme você vai começando a cutucar, mexer, parece que uma... Nasce muita coisa, né? Quer saber? Então vou te mostrar. Você quer saber? Então parece que você joga a rede na intenção de pegar um determinado peixe, vem todo outro tipo de coisa embrulhado no meio da rede. E aí, esse maçom é onde eu vou perguntar para você, não esqueça dessa palavra, o negacionismo. Por favor, porque eu vou acabar esquecendo dessa palavra, negacionismo. Então, por que você... esse maçom falou para mim, quando os irmãos me colocaram no ministério de diácono, que eu não vou falar que seja, mas os irmãos colocaram ele para o ministério de diácono, ele já era maçom. Então, aonde foi a revelação? O IC, Deus Ceciliano, revelou Luiz Paulo para cooperador. Teve uma oração, Deus preparou, e aí, posteriormente, eles descobrem que o seu nome está incluso no Serasa, SPC, você está sujão. E aí, então, não pode colocar você no ministério, vai regularizar a sua situação, ou já arruma um jeito de te eliminar. Se foi Deus, se foi Deus, como você conhece como Deus, há pouco tempo para mim também era Deus. Se foi Deus que revelou o Luiz Paulo para cooperador, o mesmo Deus não sabia que ele tem o nome sujo? Precisou alguém fazer uma consulta para saber se coloca ou não? O Deus que revelou esse maçom, que eu conversei com ele, grau 33, depois saiu da congregação, quando ele foi para diácono, ele era maçom e assumiu o diaconato dele. Maçom. Então isso só mostra que essas revelações não tá meio furada aí. Exatamente. Do negacionismo, Luiz Paulo. Por que você acredita que em nós, membros participantes, ativos, oradores, que eu era orador, eu era pregador, eu era profeta também. Meu ancião queria me matar. Um dia eu faço um vídeo de você, irmão Abel, porque eu voltando aqui, irmão Luiz Paulo, perdoe, entrou uma ligação, fui recusar, cliquei no botão errado aqui e caí da live. Então, por que tá vendo que essas revelações são furadas? Tá vendo que não é Deus nessa brincadeira? Tá vendo que não é Yahweh? Por que em nós, que eu, como eu dizendo antes de cair, eu era orador, eu era profeta, preguei coisa que se cumpriu, tá bom? Participei de movimentos que dá revelação que Deus deu, se cumpriu. Como eu não sei. Mas por que nós, membros participantes, ativos, que nós amamos a graça, que nós adoramos a liturgia de culto, por que nós temos esse negacionismo de falar, meu Deus, isso não é Deus? Por que a gente tem esse negacionismo? É medo de não reconhecer que a graça não é a graça? Que esse Deus ele é um Deus ruim? Ou que ele é um Deus mentiroso? Ou que ele é um Deus que ele mata só para não pecar? Por que esse bendito negacionismo? Medo de sair da zona de conforto. Tá tudo mastigadinho, tudo certinho. Medo de assumir a realidade. Medo de se deparar com a realidade, entendeu? E essa comparação que você fez é exatamente a mesma coisa que alguém tem um bom objetivo, um bom intento, fala, eu vou me candidatar na política,
e você, um prefeito, um presidente, um vereador, sei lá, para tentar trabalhar a respeito dos meus aspectos que eu vejo que está errado. A pessoa até entra com bom intento. Chega lá e encontra com uma corja que fala, peraí, ou você encaixa no nosso time, ou você está fora daqui. Eles vão fazer de tudo para repelir, expelir aquela pessoa. No modo ministerial, cleros, eles acreditam que funciona da mesma forma. Aquelas ditas vozes trêmulas, né, dos velhinhos, para demonstrar uma falsa virtude, até se você me der a oportunidade de depois lembrar, eu explicar um grande erro equivocado, o que é virtude e o que é eloquência dentro da CCB, né? Mas a passagem diz assim, tendo voz e aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma. Isso quer dizer o quê? O que Paulo queria dizer? Irmão, sabe aquela voz para demonstrar uma falsa humildade? Aquilo ali tem cursos específicos para cativar, para pegar persuasividade, entendeu? Então eu acho que a pessoa entra com um bom intento lá dentro, chega lá no meio da corja, aquela dita caridade, entre quatro paredes, aquele que está fora do esquadro, ele é excomungado. Ou você entra na linha, ou você faz parte do time. Conclusão, a própria Bíblia diz, o Machia, né, quando chamaram ele de Beelzebu, reino contra reino não subsiste, se destrói. Então, como que pode, dentro da própria CCB, uma divisão? Uns gostam dos cultos avivados, os ensinamentos da igreja tradicional, não, isso aí não é do céu. Então, aquela divisão, como que vai resistir, vai longe, vai ter prosperidade, você entendeu? Então, se você me der oportunidade aqui, tá? Virtude, se você pegar passagens bíblicas, como, por exemplo, a sombra de Pedro, sombra não faz barulho, passaram na sombra de Pedro e a sombra curou, teve virtude. Paulo falou, leva um pedaço do meu lenço, põe no doente, puseram no doente, a virtude do Espírito do Altíssimo passou e curou, o lenço não fez barulho, você entendeu? Tocaram nas vestes do mestre, alguém me tocou, a veste não sai barulho, então não teve virtude. Então falar, que culto virtuoso, porque o pregador pula, bate, sapateia e marcha e joga poder pro povo, que ele deu cego. Entrou alguém aqui que eu não sei quem é, mas está aqui dentro e veio buscar a revelação. É fácil jogar assim a mim, ó. Nossa, pregador é terrível. É uma expressão que eu já fiz no meu vídeo no canal, falando de idolatria, né? Terrível é como se fosse uma idolatria, o pregador que é exaltado. Eloquência, tá? Eloquência, se você buscar o significado, uma pessoa que dá uma palestra, num workshop, né? Fora do assunto cristão, ele consegue persuasivizar, ele consegue cativar a atenção, ele tem domínio nas palavras, ele não faz barulho. Isso é chamado de eloquência. Então, para eles, a eloquência é, que nem eu falei, o pregador que gesticula, que aponta. Então, você vê que é um analfabetismo espiritual extremo dentro da CCB, é uma molecagem, é uma meninice, esses pregadores que gostam de colocar o vídeo no YouTube, tá? Porque até vocês lá de Mateus falam, né? Para ser visto pelas praças, esses que pregam. Para mim, praça hoje em dia é o YouTube, o mundo tá te vendo. Se orar numa live, você pregar num culto online, ou até mesmo um outro significado, você tá fazendo, não está fazendo em segredo, está se aparecendo, entendeu? Luiz Paulo, eu tive um sentimento aqui agora. Sim. O seguinte, eu acabei não olhando, não pegando o relógio, então não sei quanto tempo de podcast nós estamos aqui. Uhum. Mas se algum irmão conseguiu chegar até aqui, nós conseguimos mostrar algumas coisas que possa trazer reflexão para ele. Em dizer, esse Eduardo, esse Luiz Paulo, não é esse Satanás que a igreja diz que eles são. Então, se eles chegarem aqui, a coisa despertou o interesse deles, deixa eu ouvir o que eles estão falando. Inconscientemente, talvez seja algo superior que esteja aprendendo você aqui. Então, eu acredito que aqui acabou o meu poder de segurar alguém com alguma referência de obra, referência de Bíblia, referência de irmão, referência de doutrina, alguma referência que pudesse trazer reflexão para ele. Nesse momento, se você pudesse falar alguma coisa
para o nosso irmão siciliano, que vai estar sendo visitado por outras pessoas de outras crenças religiosas. Porque você só está aqui no meu canal, não é porque eu queria popularidade, visualização, estou ligando para isso daí. Deus é minha Yal é minha testemunha. Mas o que você poderia falar para esses ditos cristãos? Porque você está aqui justamente por isso, porque eu ouvi algumas coisas que mexiam comigo e eu falei, eu preciso aprender a entender e saber se isso é coerente ou é verdade. Porque se for, é por esse caminho que eu vou, porque eu quero agradar esse ser superior, estar o mais próximo dele e conhecê-lo. O que você pode falar? Porque, mas qual que é o problema de chamar ele de Deus, e chamar ele de Zeus, e chamar ele de Ial, ou chamar Cristo, ou chamar Jesus, ou chamar Machia, ou chamar Yalcha? Para nós pode ser redundante e não tão importante. O que você poderia dizer para nós com relação ao conhecimento que você já foi adquirindo, entendimento que você já foi alcançando, que possa ser útil para a nossa vida espiritual, no conhecimento e na aproximação desse ser superior? Sim, o que eu tenho para dizer para as pessoas, primeiramente, eu não estou aqui para arrancar a fé de ninguém, para afetar. Pelo contrário, a gente está compartilhando, tá, um conhecimento que às vezes é desconhecido e é necessário saber, tá? Por que é necessário? Para você, que é um ser racional, o Criador te fez inteligente, você tem que ter mente aberta, filtrar as palavras. Tanto é que o Machia disse, analisai os espíritos para ver se é da parte do Altíssimo. Então, isso que a gente está passando aqui é num bom intento, tá, de acertar, não de afetar, não de causar um desconforto. Então, começando, tá, você pegar versículos para estudar. Por exemplo, eu citei aqui alguns aqui como Atos 7:48 ou Atos 17:24. Você que vai assistir, pausa e pesquisa, até mesmo aí se não tiver uma Bíblia perto, tá? Pesquisa no Google, Atos 7:48 e Atos 17:24. Diz assim, o Altíssimo não habita em casa feito por mãos de homens, tá? E se você pegar alguns hinos próprios da CCB, 152, 84, né? Quando fala, quando vem a casa do meu Criador, né? Qual amável é a tua... Você vai ver que são heresias, isso são heresias. Então o povo da CCB é um pouco leigo, que eles não sabem nem o que é heresia. Então quando você tenta consertar alguma coisa, heresia é aquilo que não tem uma base bíblica, e é o inverso, pessoal. Então quando você traz coisas coerentes, estudos coerentes, você está conduzindo a pessoa à direção correta. Daqui para frente é você que vai. Eu só estou dando uma migalhinha, plantando uma sementinha. Você pega a parte daquilo, eu achei interessante. Será que tem algum sentido, algum significado? Eu vou estudar, vou pesquisar a partir de agora para ver se está certo. Para que você tem que pesquisar? Para você deixar de ser manipulado, marionete. Você sabe que a corrupção faz parte de todos os tempos. O que eu tenho falado no meu canal, que o protestantismo só existe porque teve a ajuda da fraternidade oculta lá atrás. Quando Lutero rompeu com a Igreja Católica e formou o protestantismo, tá? Ele combateu as teses, salvo eu, 95 teses da Igreja Católica, inclusive comércio de indulgência, que era vender. A Igreja Católica fazia isso, ela vendia comércios no céu. Ó, você tem que pagar todo mês a mensalidade para você ter direito a morar no céu. Então, com isso, Lutero via coisas erradas e falou, não está certo. Ele começou a lutar contra isso, coisa que você está fazendo, coisa que eu estou fazendo, coisa que os canais reformistas estão fazendo, por isso que ele é o pai da reforma. Não concordo com isso. Com isso, ele foi excomungado, e quem era excomungado, rejeitado, geralmente era sentenciado à morte, queimado, maltratado, judiado, decapitado. Se vocês buscar... Você está falando da católica antiga Roma ou você está falando da congregação? Que eu não consegui entender. Não, da Igreja Católica, da Igreja de Roma. Então, para você entender que quando você se associa a qualquer seja da denominação, qualquer placa que seja, tá? Você vai perceber que ela tem ajuda, por isso que responde aquela observação sua
acerca da estética da igreja ser gregoriana. Se você pegar os templos, estudar facilmente no Google, ou se você tem preguiça de estudar, outros têm preguiça que está assistindo, vai no meu canal, eu ofereço tudo mastigadinho também. Pega a parte daquilo, você vai ver, você joga no Google lá, templos gregorianos. Lembro muito daqueles do desenho dos Cavaleiros do Zodíaco na época, né? Eu já tenho 40 anos. E você vai ver que a estética do templo de Baal, no templo de Zeus, ainda existe lá, resíduos despedaçados. Você observa e você vai ver que é a mesma estética utilizado na congregação. Por que é da congregação? Porque saiu da presbiteriana. E a presbiteriana, a anglicana, a batista, a adventista tem uma forte ligação com a maçonaria. Então aí você vai ver o obelisco, as colunas que é colocado dentro do templo, fora do templo, igrejas universais, entendeu? Então é importante, pessoal, saber a diferença, porque se você não souber, indiretamente você está praticando liturgias e cultos a demônios. Por isso que Paulo falava, você não pode agradar a dois senhores, né? Ou você agrada a Mamon, ou você agrada ao Altíssimo. Da mesma fonte não jorra duas águas. Então, se você vai num templo compreendendo isso, você, o irmão Eduardo, já entendendo essas coisas, já pesquisou, despertou um sentido dentro do irmão, já começou a aflorar, vou pesquisar, estou vendo incoerência. E o irmão continuar, eu sei que o irmão não frequenta, mas eu vou tentar me adaptar em outro, que prega Jesus, vira lavagem espiritual. Por quê? Ou é quente, ou é frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, se o irmão mistura o evangelho profano, o cristianismo, o que é o cristianismo? O cristianismo é o paganismo camuflado com os deuses gregorianos que Constantino e Lutero colocou. Então, é importante saber disso. Você entendeu? É importante, ao mesmo tempo não é. Por quê? Para quem é, já despertou. Não tem como retroceder. Se pudesse fazer um backup na mente, apagar tudo, formatar, eu também gostaria. Mas a palavra diz que quem mais é dado, mais será cobrado. Se eu não exercitar isso agora e passar para frente, é eu que vou ser cobrado pelo conhecimento que foi me dado. O irmão entende? Lógico que eu entendo sim. Nós, culturalmente, desde criança, culturalmente, seja na política, seja na educação, seja no evangelho, no mundo eclesiástico, nós somos ensinados a não entender e não aprender. Porque assim nós vamos ficar refém de um presidente que acredita, de um pastor, um líder religioso, um ancião que nós acreditamos, ou de um professor. A gente está sempre refém de alguma pessoa. Porque a nossa cultura não é estudar. Tanto é que eu estava lendo esses dias que as pessoas preferem livros que contêm imagens, porque ela traz um meio. Talvez seja preguiça de ler um texto maior, já ler um texto menor com uma imagem. Então, nós culturalmente somos assim. Quebra de gelo, né? Exatamente. Então, eu, Eduardo, vou colocar eu na primeira pessoa, não vou me colocar na terceira pessoa para não ofender ninguém. Tenho preguiça, não tenho muito interesse, é um assunto complexo. O seu canal não me responde tudo, aí eu vou ter que procurar outro canal, ou eu vou na... Qual é o melhor caminho para eu, Eduardo? Preguiçoso, porque eu sou habituado a ir no templo, ouvir a palavra, o que o Senhor tem para minha vida, se eu caso, se eu não caso, se eu separo, se eu não separo, se Deus mata a minha mulher para eu continuar com a liberdade, se Deus me mata para eu continuar com a liberdade, se eu vou comprar de carro, se eu vou mudar de cidade, eu estou acostumado a isso, vim mastigadinho. Se precisar estudar para eu saber se eu caso com essa pessoa, se eu compro esse terreno, se eu invisto nessa casa, independente de Deus, eu sou preguiçoso, mas eu quero alcançar o conhecimento, então vai se enquadrar perfeitamente. A minha pergunta ficou pendente da história do livro aberto, um rosto que dá a impressão de Leno, mas ali é um símbolo maçônico. Aonde que eu vou para poder aprender de uma forma tão esclarecida que hoje você tem? Então, aí no caso, o primeiro a despertar na pessoa é buscar, saber filtrar. Tem diversos canais, tem livros específicos com diversos assuntos, mas o ideal seria a pessoa ter um pedaço de uma Bíblia de versão diferente uma da outra, pesquisar versículos, entendeu? Analisar, reter, ver se tem coerência. Existem, por exemplo, muitas Bíblias que ela tem o dicionário bíblico e tem um rodapé, que já indica
o que foi acrescentado por Roma e o que não foi acrescentado. Por exemplo, vou citar aqui aquele versículo que muita gente gosta de pregar, né? E os três testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você sabia que é um versículo acrescentado pela Igreja de Roma? Não existe nos papiros. Aí se você perguntar, mas como que você prova os papiros? Os únicos que tinham os papiros originais, os manuscritos, os códices, foi a Igreja do Vaticano, que tomou posse. Alguns ela queimou, se perderam. Acredito que alguma porcentagem ela tem. É só tendo mesmo o interesse de buscar e agir pela coerência, pela racionalidade. Nós não acreditar, tá? Como eu falei, a prostituta de 17 e 18 de Apocalipse, está escrito que ela embriagou a todos da terra com o vinho das suas heresias, as sujeiras contidas na Bíblia. Que sujeiras são essas? Que prostituição é essa? Vamos debulhar por que ela adquiriu esse título de mãe de prostituta, quem são as filhas e por que as filhas são consideradas prostituta. Porque quando Lutero sai, ele continua, ele levantou contra algumas heresias, algumas teses, mas ainda assim trouxe paganismo como trindade, que é inspirada por Tertuliano nos deuses Trimurti, os deuses babilônicos já, Tricépolos. Então trouxe uma gama, o próprio nome Jesus, né, que é Jesus, que é do latim. O Salvador era hebreu, falava hebraico, e nada tem a ver com grego ou latim. Por isso que os ditos judeus, que eu já falei, a palavra judeus está errada, é o povo hebreu. Os ditos judeus, em partes, não acreditam no Novo Testamento. Por quê? Porque fugiram da visão deles. Foi escrito em grego. Grego é os deuses gregos, grecianos, entendeu? Então a palavra graça já vem de Grécia. A Grécia, a palavra Bíblia é Biblos. É dedicada a uma cidade da Grécia. Então tem muita coisa envolvida nisso. Então nós poderíamos levar em consideração de que eu, Eduardo, quero fazer medicina. Se eu fizer medicina, eu não vou conseguir fazer uma análise de um ouvido da mesma forma que eu analisaria um olho ou um pé. Eu preciso me especializar em um determinado segmento. Eu vou ser um otorrino. Eu vou ser pediatra. Você acredita que no evangelho, no entendimento, no aprendizado, meio que se assemelharia? Eu preciso ter um determinado segmento e naquela linha do sentimento que vai me tomando, porque eu não vou conseguir ter conhecimento de tudo. Especificamente, né, eu consigo dar uma coisa mais objetiva quando o Machia diz: eu não deixarei vos órfãos, enviarei o meu Espírito, que consolador, que vos guiará em toda a verdade. E se vos guiará, até mesmo quando ele diz: me dá da água aí, mulher. E a mulher: você está conversando comigo? Não, mas se você me der dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede. Então, se as pessoas pensar nesses versículos, o Espírito me guiará em toda a verdade, eu não vou ter sede, eu tornarei fonte inesgotável. Quer dizer, se ela frequenta os templos, ela não tem necessidade de comer da boca desse, ensino daquele. Ela tem o Espírito dentro dela mesmo. Então, com isso, é necessário ela dar a oportunidade de ouvir todos, filtrar, ver o que tem coerência e crescer. Porque o Espírito não vai dizer, começa por aqui, ou por ali, ou por lá. Não tem como, você entendeu? Mas enxergando os diversas palestras, diversos vídeos que tem na internet, você consegue, o Espírito guiar você e falar o que está certo, o que não está, sabe filtrar, provar os Espíritos. Isso é bíblico, né? Então, para a gente encaminhar para o nosso final, o porquê que você, não é porque, vou falar porquê que você acha importante, uma leiga como eu, e entender com mais facilidade. Por que você acha importante essa diferença? De não chamar Deus de Deus, de não chamar Jesus de Jesus, ainda que a gente esteja se referindo Deus ao Criador, Jesus ao Filho do Criador, o porquê é tão importante, de uma forma objetiva, eu entender que eu não devo chamar Deus de Deus, Jesus de Jesus, Espírito Santo de Espírito Santo, de uma forma objetiva, para que traga no meu ser reflexão, para ir me policiando e tirando isso de mim. Parar de chamar Deus de Deus, chamá-lo de Criador, começar a dar uma outra nomenclatura para que eu entenda de que eu esteja chamando Cristo, Jesus, eu esteja ofendendo, eu chamando Deus de Deus, eu esteja ofendendo. Como fazer eu entender isso de uma forma clara e eu ir me libertando dessas nomenclaturas?
No livro de Isaías, capítulo 52, verso 5, está escrito aqui, veja que eu estou dando base bíblica para quem fala assim, esse irmão aí, ele falou, e eu só acredito que está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, então eu estou dando, e é importante as pessoas pegar fragmentos disso que eu estou falando. Ó. Isaías, capítulo 52, verso 5, diz, o meu nome é blasfemado incessantemente todos os dias. Todos os dias. Então, quando você fala, vai com Deus, dorme com Deus, Deus abençoe, né? Deus está pregando essa palavra incessantemente. Esses são nomes de blasfêmias, mas presta atenção. No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 24, diz assim, o nome do Altíssimo é blasfemado entre os gentios, todos os dias por causa de vós. Aqui, quando ele diz por causa de vós, por causa de quem? Justamente é o judeu, Askenazi, o branco, e os ditos romanos, né? A igreja que criou os pergaminhos, que criou, na verdade, a Bíblia, certo? Sagrada. Então, são os padres, os arcebispos lá do 318 do Concílio de Nicéia. Colocando esses nomes, ele vai cobrar de quem fez essa mudança. A partir do momento, como eu falei, que você não tem ciência disso, não tem conhecimento disso, o Altíssimo não vai poder te condenar, porque ele não dá o culpado por inocente. Mas a partir do momento que você chegou a ter 1% desse conteúdo e compreendeu, já passa a ter validade, você entendeu? Entendi o que o irmão quis dizer. Então tá aqui, ó, Romanos 2:24, o nome do Altíssimo é blasfemado entre os gentios todos os dias. Livro de Oséias 2:17, eis que eu mesmo tirarei dos teus lábios os nomes de senhores e balaíns, e não mais se lembrará desse nome. Então, daqui para trás, o Altíssimo permitiu. Daqui para frente é uma revelação. Daqui para frente eu vou tirar da tua boca. Você não vai me chamar mais de Senhor, nem de Jesus, nem de Cristo, nem de Deus. Palavras blasfêmicas, ídolos blasfêmicos. Só colocar no Google, origem da palavra Deus, você vai ver, latim e grego. Só colocar lá, origem da palavra Senhor, você vai ver onde vem a etimologia. Origem da palavra Jesus, grego, latim. Então, só lembrando que tem um vídeo que eu fiz no meu canal, pegando de outros canais aí no YouTube, os próprios padres cantando hinos gregorianos e dizendo que Lucifer, que a palavra Lucifer significa luz, tá? Da manhã, tá? E é referente a Dianos Lucifero, que também fiz um vídeo, que é significado a estrela da manhã, a estrela d'alva. Então, quando ele diz, o Papa cantando que Lucifer é o pai de Cristo, eles não estão errados. Tem vídeos falando, o padre falando, a Bíblia foi criada por católicos e para os católicos. Se você pensar nisso, você não vê nos profetas ele dizendo, eu vou criar um livro para conduzir a humanidade. Não. Isso foi opinião de algo ali, que vamos criar um livro para manipular a humanidade? Porque não tem passagem de dizer, vamos juntar os pergaminhos e montar um livro. Fora que descartaram outros livros que a igreja não conhece, que é chamado de apócrifos, epígrafos. Então a Bíblia teria muito mais de 66 livros, que é o protestante usa, e a Bíblia católica tem mais 7 livros a mais. Então aqui resumindo, né? Oséias 2:17, eis que mesmo tirarei dos teus lábios o nome de Balaim. É uma promessa, vou tirar o nome do Senhor. Quem é que ele vai tirar? As pessoas que lhe pertencem, que ele não quer que esse nome esteja na nossa boca, ele vai limpar. É sujeira isso, entendeu? Isso que ele faria é no final dos tempos? No final dos tempos. Existem profecias no Velho Testamento que ainda não se cumpriu ainda. Então alguém fala, tá chegando... muita gente associa, né, o meu nome de Ial com um pregador de internet, ou qualquer um que fala de Ial, associado ao Romilson Ferreira, que foi um dos primeiros que trouxe o nome de Ial. Só que não é por aí. Você crê em Jesus? Eu não posso comparar você com o Edir Macedo, o Valdomiro Santiago, eu não posso comparar você com o Marsola, porque você é diferente. E eu, porque prego Ial, não posso ser comparado com alguém que vive pronunciando falsas profecias. Diz que o arrebatamento vai acontecer agora, dia 16, né? Dia 16 de abril. Então, fica complicado, né? Eu acho que cada um tem algo bom para passar, a gente tem que filtrar e aprender com todos, vendo aquilo que tem coerência, certo? O Milson trouxe muitas coisas boas,
mas muitas coisas deixou a desejar. O meu objetivo hoje nessa nossa podcast, eu estou colocando isso em mim. Talvez alguma resistência, irmão Siciliano, de chamar de Yal, não alcançou um determinado entendimento, então faz que nem eu, começa a chamar de Criador, que assim a gente vai desassociando conforme o nosso irmão acabou de explicar. Mas, irmão Luiz Paulo, hoje eu consegui, por irmão Siciliano entender agora, tá bom? É muito Deus na minha vida, irmão Siciliano, ainda que eu me libertando e você vai se libertar também. Eu consegui absorver dessa podcast exatamente o que eu queria. E Al foi muito misericordioso comigo. Porque eu poderia te explorar aqui para eu aprender mais coisas. Que eu até pensei, tá bom? E eu explorando você, eu iria aprender mais coisas. Mas essa exploração que eu faria em ter o seu conhecimento, ou uma porcentagem dele, eu posso fazer isso posteriormente assistindo seus vídeos. Eu consegui aqui fazer com que a reflexão que me toma vai ser a mesma que vai tomar os nossos irmãos. Eu tenho certeza que isso vai fluir muito bem. Críticas tem. Às vezes uma pessoa compra uma assistência na casa do pobre, ele passa por crítica, quer se aparecer, quer ser melhor que o outro. A crítica ela é muito natural. Mas se uma pessoa aqui entender o que nós conversamos, uma pessoa que eu digo, uma pessoa cristã, uma pessoa que professa Cristo Salvador, uma pessoa que tem o desejo da salvação, uma pessoa que tem o desejo de ter Deus na sua vida, e se uma pessoa se despertar, conforme algum tempo atrás eu me despertei, foi muito benéfico. E eu tenho certeza que eu consegui isso, porque em vez de explorar você, eu consegui fazer você esclarecer as minhas dúvidas e esclarecer as dúvidas de muito. Então eu peço para você algumas considerações finais, falar algo que esteja no seu coração e antemão te agradecer. Primeiro, por ter aceitado o convite. Segundo, porque foi muito satisfatório. Amei as minhas outras podcasts, mas essa eu consegui ser mais liberto, falar com mais franqueza, sem medo de represália, o que um vai falar, o que o outro vai pensar, o que o outro vai... Ixi, estou conseguindo ficar... Então você tem a liberdade, pode falar por 1 minuto ou por 1 hora. Esse tempo é seu e muito grato pela sua presença aqui. Irmão Eduardo, eu esqueci de acrescentar aqui, tá no final, pesquisem sobre a palavra Theos, tá? Isso é interessante, porque o Theos era o termo utilizado, né, nas Bíblias mais antigas, e Theos, essa expressão significa deidades, divindades, ou seja, os deuses pagãos, certo? A palavra Deus, pode ver que é um plural, ela termina com S, Deus, deidades, e o significado dela é dia, brilhante, ou seja, referência a Mitra, a Apolo, né, a Hélio, a Amon-Ra. O que é tudo isso que você está falando? São os deuses Sol, que inclusive eles cantam dentro da igreja, o Sol da Justiça, Sol da Justiça. Então, referente a Theos, tanto é que é explicitamente pregado pelo sistema evangélico e eles querem ocultar de qualquer forma. Theos. Eu fiz teologia. Teologia, estudo de Theos. Theos é Júpiter. Júpiter é Zeus. Estudo de Zeus. Então, foi o que eu quis terminar aqui para não deixar passar essa aqui, que é muito boa. Então, eu quero te agradecer, irmão Eduardo, pela oportunidade, tá? Eu pretendo também, em vários canais que me dê oportunidade, eu for convidado, saber entrar, saber sair, se eu expressei mal em algum momento aqui nessa live, se eu ofendi alguém, entendeu? Não foi meu objetivo. Eu vim aqui de bom coração compartilhar o conhecimento com todos vocês. Deixo aqui, tá, o convite para assistir meu canal Luiz Paulo, o Conhecimento Proibido, e analisar se realmente tem algum sentido, alguma coerência, o que possa ser aproveitoso para alguns, extrair o que é bom, certo? Aquilo que for bom, você entra no ouvido e guarda, não é assim que a gente falava? Guarda, não foge. E o que não for, deixa passar batido, joga fora. Mas meu objetivo é abraçar todos vocês lá em cima, na eternidade, junto do nosso Salvador. Ok? Beijo no seu coração, irmãos. Obrigado, Eduardo. Eu lembrei de uma agora.
eu queria ser irônico, mas eu vou tentar ser sério, porque eu sou muito brincadeiro também. Eu ia falar assim, o senhor acabou de colocar no meu coração, mas para você vai ficar muito bravo. Mas é só uma ironia, uma brincadeira. Mas eu lembrei agora que você compõe, que você tem uma habilidade muito boa com as músicas. Eu sou do tempo que eu gostava de rap, há anos atrás, quando ele era menos, não sei te expressar, mas lá atrás eu gostava de ouvir rap. De uns anos para cá eu não ouço, não sou muito fã de ficar colocando no rádio para ouvir. Mas eu ouvi, depois que nós conversamos, eu comecei a ouvir trechos de algum seu e eu confesso que eu gostei, tá bom? E eu lembrei agora que quando nós conversamos antes, eu nem quis conversar nada com você, nada, para tudo que fluísse naturalmente. E agora eu lembrei que você trabalha com essa parte da música. Fala só um pouquinho, então, antes de você ir embora. Então, antes de eu sair da CCB, eu compus alguns hinos avulsos, também bastante conhecido, né? Como o caso do O Preço do Dom, né? Mas o preço do dom é o choro, a angústia da alma na dor. O Jefferson Cano é da minha cidade, a gente tem um vínculo de amizade há muito tempo, ele foi no meu casamento em 2007, e após isso a gente tem aquela ligação, aquela convivência. Eu pedi para ele gravar, depois teve outras pessoas que gravou, e o hino ficou conhecido, né? Mas o autor do hino ninguém conheceu, conheceram o hino, que é importante, isso que vale. Depois disso que eu saindo da CCB, eu já tinha esse dom de compor antes de me converter, certo? Eu já cantava lá atrás, tinha uma banda no mundo. E a vertente musical eu sei que é preconceituosa, eu sei que é ignorada por muitos, porque é aí que você consegue detectar em você se você tem sintoma de fariseusismo, sintoma de julgador, certo? Ou se você é uma pessoa realmente liberta. Porque se é uma pessoa realmente liberta, não é barulho, não é atabaque, não é batida, não é, sabe, ritmo que vai. Por que não é ritmo? Porque se você ler 28 de Ezequiel, está escrito: em ti foram criados os pífaros e os tamborins. Ou seja, antes dele se tornar diabo e cair para a terra, você consegue colocar na imaginação o céu tocando tamborins lá em cima? É meio estranho, não é? Pensar nisso. Então, a questão é que a música que eu canto, as pessoas não prestam atenção na letra. O que esse cara está tentando trazer? É um veículo de informação, é um veículo de denúncia, certo? Em forma de poesia. Sou igual uma árvore. A árvore, ela pega, vamos dizer, toda a sujeira, né? A poluição que está no ar, ela consegue prender dentro dela, converte em oxigênio e joga coisa boa para o povo respirar. Então eu pego toda a crítica, quanto mais crítica me joga, mais pedra eu consigo absorver e converter em poesias, que para uns vai ter efeito libertador, porque quem está de fora da caixa, quem vive na periferia, sabe que rap salva. Rap não é igual às demais músicas, não é igual a música sertaneja, não é igual a música funk, que não tem uma cultura. Por trás do rap tem uma cultura, tem um objetivo, que é, mesmo que fala de uma linguagem meio que bandida, mas é tirar o criminoso do crime. Então, essa é a mente de quem está dentro daquela situação, daquela vida. Agora, quem vive uma vida de classe média, classe alta, claro que não vai querer saber dos problemas dos outros. Então, o estilo musical, ele é muito preconceituoso, mas o sentido dele é para resgatar, é para libertar, é para salvar vidas, entendeu? Eu vou pedir, com a sua autorização, quando a gente encerrar aqui, você mandar um link de uma música sua, para a gente colocar aqui. Tá bom? Com certeza. Irmão Luiz, Paulo, virei seu fã. Quando ter admiração pela sua postura, pela sua educação, pela sua forma de expressar. Percebi que em alguns vídeos seus você realmente disse que mudaria, porque como levar Yalcha ao meu coração com ódio? Talvez ficaria... Tentei. Eu quero levar a libertação com um porrete na mão, dizendo... Então, enfim, você ganhou um fã, admiro você, sua maravilhosa. Quem tentar te chamar de Satanás não vai conseguir, porque você me surpreendeu. Tenho um amigo, precisar de mim se estiver dentro das minhas condições, pode contar comigo. Vi qualidades em você que eu não vejo e não consegui ver em anos em muitos líderes religiosos. Tão pouco irmãos que andavam do meu lado. Um
você tem um exemplo, você acabou de falar da música, eu entendo que isso seja um dom. Não é o meu dom. O meu filho, o Gabriel, ele tem o dom da música. O que ele pega para tocar é incrível. Na hora, a noiva dele comprou um instrumento lá, 4 meses, tentando tirar um hino, não conseguia. Ele pegou o instrumento, no mesmo minuto já começou a tocar. Eu entendo isso como dom. Isso que você tem, o que você acabou de fazer agora, se você estivesse num templo cecibiano, no templo da congregação, alguém já ia estar falando, ali, aquela manaia, quando você for da árvore, que ela absorve a poluição, ela converte aquilo, traz... Cara, já quase comecei a manifestar em línguas aqui. A essência espiritual eu sempre tive, né? Sempre parabolizei as coisas, metaforei, isso é espontâneo em mim, né? É visível. Um dom bonito, um dom natural. E, só para eu terminar e não falo mais nada, mas nessa nossa fala eu consegui, veio à minha mente um verso bíblico de que, vamos entender que hoje eu encontrei o Mashiach, hoje eu encontrei o nosso Salvador. Mas como eu vou negar os meus, Eduardo, 25 anos de graça, 25 anos de Jesus Cristo, 25 anos de doutrina, 25 anos cantando, orando, testemunhando. Como que eu vou negar tudo isso porque agora eu conheci o Mashiach? A própria palavra diz, né? Porque eu tenho filho, eu tenho pessoas que me amam, que é cercada desse universo, amigos, pessoas que me têm como profeta, pessoas que têm admiração por mim pela forma que eu oro, pela forma que eu prego, pela forma que eu testemunho. Algumas pessoas se admiram mesmo. Diziam que eu teria algum cargo por causa que eu exerço de alguma forma que enche os olhos das pessoas. Então, como eu vou largar tudo isso? A própria palavra diz, né, meu irmão? Que quem não largar pai, mãe, exatamente, filho, igreja, doutrina, pastor, ancião, quem não largar tudo isso por amor de mim, não é digno de mim. Então, a pessoa se despertar naquilo que a gente fala, ela vê compreensão, ela vê coerência, ela vê lucidez, e vai chegar uma hora que ela vai continuar frequentando os templos, e aquela coisa vai pegar na cabeça dela, ela vai ficar assim, mas não tá certo. Vai criar confusão, conflito, sabe? Quando você instala 2 tipos de antivírus dentro do computador e um atrapalha o outro, entra em conflito, vai entrar em conflito. A pessoa não vai suportar ficar ali dentro, conhecendo a verdade, entendeu? Vai chegar uma hora que eu não vim trazer paz à terra, eu vim separar genro de sogro, de nora, né? Aquela passagem. Por causa do nome do Salvador, o verdadeiro nome, serão perseguidos. Se eu pregar Jesus, eu não vou ser perseguido, eu não sou perseguido. Mas se eu pregar o nome verdadeiro hebraico, que é Yahshua, pode ter certeza que muitos já está começando e já começou, né? Eu não tenho amigos mais, né? Quando eu era do templo da reclamação, eu era bajulado, carregava para cima e para baixo, entendeu? Hoje eu não tenho. Meu amigo realmente é minha mãe, entendeu? Então, se alguém assistindo essa nossa podcast, esse nosso bate-papo, e despertar algum sentimento, será que ela poderia dar uma viajadinha lá no Evangelho de João, que diz, conhecereis a verdade, e a verdade libertará? Então, se conheceu, sentiu, tocou, só não sabe, só não se liberta, independente do que for, se realmente não quiser, né, meu irmão? Deus te abençoe, Deus. Ainda, eu vou orar. Fica tranquilo. Eu não sou extremista. Uma podcast no futuro e você vai falar, rapaz, você mudou, hein? Mas foi que algo multiplique bênçãos na sua vida, te dê muito mais luz e entendimento para levar para as pessoas o que num vídeo seu trouxe a mim, a libertação. Tenho certeza. Quando eu me coloco no lugar de um irmão cecibiano, eu estou ouvindo, eu estou concordando, eu estou mais... relutando por não aceitar, mas tá... É uma luta. Então, que num vídeo seu, eu assistindo, eu consegui entender algumas coisas e me aprofundar, que o Criador te ilumine muito, muito, muito mais, para que cada fala sua haja conversões nos corações e o que o verdadeiro seja apresentado da forma que ele é. Assim seja, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe. Ai.
E Deus te abençoe. Muito obrigado. Linha da vida, pare, pense, reflita e não espere nada de ninguém. Faça a sua parte, cresça, transmita. Você é capaz, não se destrua, edifica. Linha da vida, pare, reflita e não espere nada de ninguém. Faça a sua parte, cresça, transmita. Minha ideia é de 1000 graus, tentaram me jogar pra trás. Esperei de quantos tamo junto, fique em paz. Me injetaram a vitamina na mente, mas quando mais precisei, somente ao teve presente. O mundo dá suas voltas, as pedras regressam ao mesmo lugar. Podia ter muito ódio, mas minha essência é perdoar. Eu tô de volta nos bang, processo levar a verdade. Eu sou guerreiro, parceiro, não rendo aos atos covardes. Espada do conhecimento leva a edificação. Minha guerra não é contra a carne, e sim as legião. Eu me tornei um prisioneiro da lealdade, lutando contra o sistema e a sua capacidade. Soldado ferido na guerra, sangue do cordeiro. Somente nele confio e não te deixa parceiro. Linha da vida, pare, pense, reflita e não espere nada de ninguém. Faça a sua parte, cresça, transmita. Você é capaz, não se destrua, edifica. Linha da vida, pare, reflita. Mete marcha, segue avante, não espere nada de ninguém. Eu aprendi com o sofrimento o valor que você tem. Acredite em sua essência, aquilo que você carrega. Não julgue o livro pela capa, se o conteúdo é interno. Valorize sua dádiva, sua capacidade. Muitos querem destruir, possuem inveja de verdade. Nos espinhos dessa vida você representa a flor do altíssimo instrumento que transforma toda dor. Tem palavras que levantam um caráter verdadeiro. Os anjos aplaudem no céu seu espírito guerreiro. Nome no livro da vida não pode ser riscado. Não desista, sempre insista, você vence, tá ligado? Honestidade é pra pouco, seja incorruptível. Que carrega a essência do Criador magnífico. Os perversos se corrompem, só desejam a maldade, maquinando, castelando sua capacidade. Mas o Criador me guarde, suas lanças vão cair. Quebra o arco dos mais fortes, pois eu nunca desisti. Não é agora que combate me faz prostrar na arena que triunfe a vitória. Minha história entra em cena, sou testemunho vivo que ele vive, tá ligado? Mas em nome do Machia outra vez me levantei. Adorado, exaltado seja o nome do meu rei. Linha da vida, pare, pense, reflita e não espere nada de ninguém. Faça a sua parte, cresça, transmita. Você é capaz, não se destrua, edifica. Linha da vida, pare, reflita. Sonhei que eu tava no céu e a voz de trovão me falou: filho, não chore mais, seu pesadelo acabou. Todos que te apontaram, aqui não existe mais. Seja bem-vindo à eternidade, aqui só existe a paz. Nunca mais o sofrimento, nem a tribulação. Somente a e a vida eterna agora testificarão. Comida, árvore da vida e a imortalidade nos jardins da excelência que percorre a cidade. Sem serpentes que acusam, a morte não existe. Ou de reviver, somente a ele glorifique. Premiação de heróis, quem não se rende na terra recebe aqui no céu coroa da vida eterna. Fica firme, meu irmão, nós vamos se ver lá em cima. Suporte o sofrimento aqui embaixo, não desista. Persista, insista, você vai vencer. Pode pá, pode pá. A premiação e a recompensa da imortalidade somente serão aqueles que não desistem, não se corrompem, mas permanecem fiel de pé. Linha da vida, pare, pense, reflita e não espere nada de ninguém. Faça a sua parte, cresça, transmita. Você é capaz, não se destrua, edifica. Linha da vida, pare, reflita e não espere nada de ninguém. Faça a sua parte, cresça, transmita.